Meu nome é Carolina e eu vou falar sobre a assinatura magnética de processos biogeoquímicos em uma área contaminada por hidrocarbonetos. Em um local contaminado por hidrocarbonetos, o contaminante e o processo de degradação associado a ele alteram as propriedades químicas, físicas e biológicas do meio. Como consequências, as posses geofísicas também são alteradas. A área de estudo ela se localiza no bairro do Jaguaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, e abrigou, durante os anos 70, uma estação de tratamento de madeiras, que utilizava, entre outros químicos, o derivado de hidrocarboneto óleo de creosoto. O óleo de creosoto ele é classificado como um contaminante de NEPL. Isso significa que ele é mais denso que a água e flui verticalmente até encontrar uma camada impermeável onde ele passa a fluir lateralmente, como indicado no esquema. Para esse estudo, a gente partiu da hipótese de que ocorre precipitação de minerais magnéticos como consequência da degradação do contaminante por bactérias redutoras de ferro. Esses minerais precipitados biologicamente, eles têm tamanho pequeno como assinatura, que a gente chama no magnetismo de domínio ST-SSD. Então, para caracterizar esses minerais, a gente precisava responder às seguintes perguntas, que era: qual era o mineral magnético, em que quantidade e quão pequeno ele é? A metodologia do estudo ela se baseou na análise de susceptibilidade magnética multifrequência, que permite avaliar, além do aumento da concentração das partículas magnéticas, a variação da granulometria. Isso porque essas partículas pequenas, do domínio SP-SSD, elas têm como propriedade a incapacidade de sustentar a magnetização induzida por um campo externo. Isso pode ser observado como a dependência da susceptibilidade com relação à frequência de oscilação do campo alternado. Então, conforme tem um aumento da frequência, tem a diminuição da susceptibilidade, como indicado na imagem. Essa dependência é nomeada de efeito frequência. Introduzido por Ustra e colaboradores em 2018, o parâmetro de efeito de frequência limitante, aqui chamado de LFE, ele permite avaliar a variação da susceptibilidade esperada para frequências altas e baixas, onde quanto maior o valor do parâmetro, maior a concentração das partículas ultrafinas. Então, foram utilizadas amostras de 3 poços distintos, um background, que é o SD23, e 2 contaminados, SD35 e SD34. Os poços SD23 e SD34 tiveram amostras adquiridas de maneira igualmente espaçada, de 30 em 30 centímetros, enquanto que o poço contaminado SD35 teve a aquisição das amostras baseadas na reflexão da luz ultravioleta. Essas amostras elas foram preparadas em lente de vidro, permitindo que elas ficassem durante uma semana em temperatura ambiente. Posteriormente, elas foram trituradas e colocadas num cubo acrílico. As medidas elas foram realizadas no susceptibilímetro de frequência MFK1, localizado no Instituto Oceanográfico, para 3 frequências distintas, 976 Hz, 3.904 Hz e 15.616 Hz. Como resultado, a gente teve 2 perfis, o de susceptibilidade em função da profundidade e do parâmetro LFE em função da profundidade também. Para o perfil de susceptibilidade, a gente tem alguns valores maiores na zona de variação do nível d'água, para o poço SD35, localizado ali mais ou menos em 3,15 metros, e para o poço SD34, localizado próximo de 4 metros. Porém, esse maior valor, ele não é tão pronunciado com relação ao poço background. Então, não é possível fazer nenhuma afirmação muito precisa. Enquanto que o parâmetro LFE, ele tem maiores valores nessa zona de variação do nível d'água, o que concorda com o esperado, né? Pois essa região de interface de zona saturada e não saturada, ela é biogeoquimicamente mais ativa, com condições que influenciam o metabolismo microbiano. Então, a gente tem maiores valores e é um resultado bem mais pronunciado com relação ao poço de background, SD23. Como conclusão, a gente tem que o parâmetro LFE pode ser usado como possível proxy da biodegradação de contaminantes da área estudada. Outros métodos ainda vão ser interpretados para melhor caracterização dos minerais magnéticos da área. Gostaria de agradecer ao financiamento da Bolsa por parte da FAPESP, ao Laboratório de Resíduos de Área Contaminada, ao IPT e à Fundação de Apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pelo apoio do financiamento do projeto do pesquisador Alexandre Musselli, e ao pesquisador Alexandre Musselli por conceder as amostras que foram utilizadas nesse estudo. Muito obrigada!